Bem-vindo ao Evangelho para você. Este é o curso de Teologia Sistemática. Eu sou Joélio Rubens, criador do canal Evangelho para você, e esta é a segunda aula da disciplina. Nós estamos aqui nos assuntos iniciais, fazendo aquela formação, a preparação que designamos de prolegômenos para o estudo dessa disciplina da teologia, chamada de Teologia Sistemática. Nós estamos fazendo a formação, a base para o ingresso nessa disciplina. E hoje nós teremos uma aula muito importante que vai abrir o entendimento do estudante para que ele possa ter uma compreensão geral sobre a formação do pensamento cristão. Se você se interessa por esses assuntos, eu te convido, dá uma olhada aqui embaixo, vê se você é inscrito em nosso canal. Se você não for inscrito, eu quero te encorajar a se inscrever aqui no trabalho para que a plataforma possa perceber que esse é um trabalho relevante para a formação da sociedade, um trabalho de natureza cristã. E se você quer se engajar por aqui, curte esse trabalho, compartilha o vídeo, faz que esse projeto se espalhe aqui pela internet, para que possa alcançar o maior número de pessoas possíveis e esse trabalho possa crescer, possa ser relevante para a sociedade de alguma maneira. Antes de começarmos a nossa segunda aula, eu gostaria de fazer uma leitura de apenas um versículo das Sagradas Escrituras. Eu vou ler no Antigo Testamento, no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Gente, dá muito trabalho produzir conteúdo sério e que seja relevante. Dá muito trabalho para pesquisar, para buscar esses assuntos, mas nos satisfaz quando vocês gostam do conteúdo e que de alguma maneira possa contribuir para a formação e para o pensamento cristão de vocês. A leitura, como disse, é Esdras 7, versículo 10, que diz assim: Esdras 7,10 diz: Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e a ensinar os seus estatutos e ordenanças aos israelitas. Que o espírito de Esdras, esse espírito de estudante esmerado da palavra de Deus, possa estar conosco para nos incentivar a estudar aqui a teologia sistemática, tá bom? Então, é nesse espírito que nós iremos agora para a nossa segunda aula. Nós tivemos uma primeira aula dos prolegômenos que dividimos em 3 momentos distintos. A primeira aula, a segunda, que é esta, e nós teremos ainda uma terceira. Na primeira aula, foi uma aula muito importante. Nós vimos, em primeiro lugar, o que significa prolegômenos. Depois nós partimos para análises etimológicas, que eu considero ter sido muito importante para que a gente possa entender o que as palavras, os termos aqui da disciplina de teologia sistemática significam na sua raiz. Nós podemos analisar o termo teologia separadamente, sistemática separadamente, e depois nós juntamos os dois e analisamos a expressão inteira, teologia sistemática, e o que ela quer dizer, a que ela se propõe. Nós podemos perceber também o comentário dos teólogos sobre toda a expressão teologia sistemática e a que objetivo ela se dedica. Podemos perceber a diferença entre teologia sistemática das outras áreas da teologia, como a teologia bíblica, teologia histórica, teologia filosófica. Nós passamos pelos pais da igreja, os principais pensadores cristãos, desde o primeiro século, passando pela Idade Média, os reformadores, até os tempos atuais. Nós podemos perceber o que era que os teólogos, na história da igreja, estavam pensando sobre teologia sistemática. Nós passamos por definições fechadas de teologia sistemática e na aula de hoje nós iremos passar a uma parte muito importante para a formação dessa base aqui para o estudo da teologia sistemática. Nós iremos perceber o cristianismo em suas origens. Nós iremos perceber como e aonde ele surgiu
quais foram as suas causas, os impactos e também as consequências. Iremos perceber também o surgimento, o desenvolvimento do pensamento cristão e o desenvolvimento da teologia sistemática. Nós iremos ver muitas coisas hoje, mas eu pretendo fechar esse vídeo em 28, 30 minutos para que não nos estendamos muito aqui. Nós iremos ver então, bem objetivamente aqui o seguinte: a origem do cristianismo, o desenvolvimento do pensamento cristão e o surgimento e aplicabilidade da teologia. Vamos começar com a origem do cristianismo. Onde ele nasceu? Como ele nasceu? Quais foram as suas causas? O cristianismo, de acordo com os melhores estudiosos que estão disponíveis para nós, o cristianismo ele nasce na Palestina, mais especificamente na Judéia, ao sul de Israel e na que hoje é a capital de Israel, que é Jerusalém. Eu gostaria de colocar aqui uma imagem para que você possa perceber. Você deve estar vendo aí que a Galileia, a Palestina aqui, Israel, do tempo de Jesus, está dividida aqui em três partes aqui, a vermelha, a amarela e essa parte mais verdeada. A parte vermelha ao norte é a Galileia, temos uma parte intermediária aqui entre Galileia e Judeia, que é a Samaria, e aqui nós temos ao sul, nós temos a Judéia. O cristianismo vai nascer aqui no centro do povo judeu, na cidade de Jerusalém. Ali, então, é o berço do cristianismo. O cristianismo floresceu ali. Os estudiosos dizem que ele também floresceu principalmente nas regiões às quais o judaísmo estava associado. Todo o território ali do que conhecemos hoje como Palestina. Já ao final do século I, ele se estabeleceu por toda a região do Mediterrâneo. Se eu colocar aqui, vocês podem perceber aí pela imagem que o Mediterrâneo, essa faixa marítima azul, e todo esse lado aqui do Mediterrâneo e à medida que o tempo vai passando, o cristianismo ele vai ocupar todo o perímetro do Mediterrâneo. Então, é mais ou menos por aí que a coisa está começando a andar e vai se expandir até chegar até nós. Repito, ao final do primeiro século, o cristianismo, se estabeleceu por toda a região do Mediterrâneo Oriental e se expandindo para o Ocidente à medida que o tempo vai passando. Adquiriu presença massiva na cidade de Roma, a capital do Império, né, da época. Nessa expansão cristã, surgiram 3 regiões que se tornaram importantes centros de debates teológicos. E aqui eu quero chamar a sua atenção para que você possa entender esses 3 centros de debates cristãos primitivos. São eles a Alexandria, Antioquia e o norte da África Ocidental. Se você não entender esse início aqui, que o cristianismo ele se reservou a esses 3 locais especificamente em termos doutrinários, você não vai entender muita coisa, você vai perder muita coisa se você não entender essas 3 regiões geográficas aqui. Elas são muito importantes até mesmo para uma boa leitura e uma boa interpretação da palavra de Deus. Vamos começar com a cidade de Alexandria. Lembrem-se, os cristãos eles estavam se espalhando de Jerusalém para o mundo. E eles foram se reservando em Alexandria, em Antioquia e ao norte da África. Vamos começar com Alexandria. A cidade de Alexandria é onde hoje fica o Egito atual. Características principais dos cristãos que se reservaram ali. Eles davam ênfase alegórica na interpretação bíblica. Então, eles tendiam a alegorizar a sua leitura da palavra de Deus. Eles tinham uma forte influência, eram influenciados fortemente pela filosofia neoplatônica e por Filon, um intérprete judeu, muito conceituado. Eles buscavam sentidos espirituais e ocultos nas escrituras. Essa era uma característica dos cristãos alexandrinos. Eles davam ênfase alegórica à interpretação bíblica. Outra característica era que a relação com a filosofia grega era muito forte. Eles tentaram harmonizar o cristianismo
com o platonismo, que até certo ponto foi muito positiva essa relação. Alguns teólogos de nome dessa região aqui de Alexandria: Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, Dídimo e Cirilo de Alexandria. Um ponto importante para o qual eu quero chamar a atenção aqui é que os cristãos alexandrinos dessa escola, eles contribuíram muito para a formação da educação cristã ali em seus começos. Eles fundaram a famosa Didascaleion, que era considerada a primeira escola teológica cristã formal. Isso foi feito ali, a partir da escola de Alexandria. Vamos agora para um centro de debate cristão doutrinário muito importante, a cidade de Antioquia e a região vizinha da Capadócia, na atual Turquia. Os cristãos que foram para essa região receberam cartas apostólicas. Se eu não estou enganado aqui, Pedro enviou cartas para os cristãos dessa região e outras cartas foram enviadas ali para os cristãos que estavam espalhados por aquela região. Algumas características dessa escola, da escola antioquena cristã. Eles davam ênfase na interpretação literal e histórica da Bíblia. Aqui um ponto positivo em relação à escola alexandrina, que dava muita ênfase à alegorização dos textos. Os cristãos da escola de Antioquia, ao contrário, eles priorizavam a interpretação literal e histórica da Bíblia. Esse aqui é um contraponto à alegoria alexandrina. O foco, então, era no sentido gramatical e histórico do texto. Outra característica era sobre a cristologia. Eles valorizavam a distinção entre as naturezas divina e humana de Cristo. Alguns teólogos notáveis dessa escola: Teodoro de Mopsuestia, Diodoro de Tarso, João Crisóstomo, famoso João Crisóstomo, Nestório, que mais tarde seria considerado um herético por algumas heresias que nasceram com ele, heresias que ainda permeiam até os nossos dias. Quando estivermos tratando sobre as heresias nas oportunidades futuras, nós iremos analisar o pensamento de Nestório. Para finalizar as características da escola de Antioquia, muita atenção para a sua racionalidade e clareza na interpretação das escrituras. Eles davam preferência por doutrina clara e lógica e até certo ponto eram influenciados pela retórica e pela filosofia aristotélica. Essas coisas, em sua maioria, a gente vê como muito positivas para o crescimento e o desenvolvimento do pensamento cristão. Agora nós iremos para o último centro de debate cristão primitivo, o norte da África Ocidental, especialmente a área da atual Argélia. A sua ênfase na interpretação das escrituras era ética e prática, ou seja, uma forte preocupação com a moralidade, a disciplina e a pureza da igreja. Outro ponto é que eles possuíam um cristianismo combativo, resistência à perseguição e firmeza doutrinária. Outra característica marcante era a sua teologia jurídica e eclesiástica. Desenvolveram conceitos importantes sobre pecado, graça, igreja, institucionalização da igreja. Alguns teólogos notáveis dessa região: Tertuliano, que cunhou o termo Trindade, era de lá, Cipriano de Cartago e o grande Agostinho de Hipona. Finalmente, uma de suas características era a sua relação com a filosofia. Tertuliano era crítico da filosofia grega. Uma das suas frases mais famosas é esta aqui, ó: o que Atenas tem a ver com Jerusalém? Ele estava dizendo assim: o que a filosofia grega tem a ver com a religião, no sentido evangélico da palavra religião? Porque ele era extremamente ríspido em relação à filosofia. Já Agostinho, que era da mesma escola, integrou o pensamento neoplatônico em sua teologia, que, mais uma vez, até certo ponto, foi muito positivo para expandir o pensamento cristão naquele mundo, no mundo antigo. Vamos passar agora para o segundo ponto da nossa aula, o surgimento da teologia sistemática. Nós vimos o surgimento do cristianismo. Agora, algumas características, aonde ele se reservou, nós vimos que foi em 3 locais: Antioquia, Alexandria e o norte da África. E agora nós iremos perceber
o surgimento da própria teologia sistemática. Nesse sentido, eu queria trazer aqui o pensamento do dogmático Hermann Bavinck. Ele diz uma coisa que é muito importante aqui para pensarmos sobre o surgimento da teologia sistemática. Olha o que ele diz. A dogmática surge da reflexão sobre a verdade da Escritura. Tenha por dogmática sistemática. Para ele aqui, essa disciplina surge a partir da reflexão sobre a verdade da Escritura. Quando você pega a Escritura Sagrada, você começa a ler a Escritura Sagrada, você vai sentindo a necessidade de você formular doutrinas, de você fazer as conexões lógicas, de você ordenar os temas bíblicos, os temas doutrinários. A partir daí, não só disso, mas a partir daí surge então a necessidade da teologia sistemática. Agora, de quem é essa tarefa? Vejam o que ele diz. Essa não é a tarefa de indivíduos, mas de toda a igreja. Ele tem um pensamento aqui eclesial, que o pensamento sistemático, a construção da teologia sistemática é uma tarefa de toda a igreja, não é uma tarefa de um indivíduo ou de dois, mas de todo o corpo eclesiástico. Nesse sentido, uns sobem em ombros dos outros para ver se enxerga um pouco mais longe, para ver se refina mais, se burila mais as doutrinas bíblicas. E quanto mais refinadas e redondinhas nós tivermos as doutrinas bíblicas, melhor para a igreja. Vejam o que ele diz aqui. Ainda Hermann Bavinck. A Sagrada Escritura não é sistemática. Ela contém todo o conhecimento de Deus de que precisamos, mas não na forma de formulações dogmáticas. A verdade foi depositada na Escritura como fruto da revelação e da inspiração, em uma linguagem que é a expressão imediata da vida e, portanto, sempre se mantém viçosa e original. Mas ela ainda não tinha se tornado objeto da reflexão e ainda não tinha atingido a consciência pensante do crente. Aqui e ali, por exemplo, a carta aos Romanos, pode haver um começo de desenvolvimento dogmático, mas não mais que um começo. O período da revelação tinha de ser encerrado antes que a reprodução dogmática ou sistemática pudesse começar. Agora, olhem a analogia que ele faz. A Escritura é uma mina de ouro. É a igreja que extrai o ouro, põe a sua estampa sobre ele e o converte em dinheiro circulante. Ou seja, é trabalho da igreja tomar toda a doutrina que está condensada na Escritura, organizá-la em tópicos, torná-la inteligível e fazer circular para os seus fiéis. E assim ele pensa o surgimento da teologia sistemática. Passo agora ao último ponto da nossa aula, o desenvolvimento do pensamento cristão. E aqui nós iremos acompanhar o sistemático Alistair McGrath em sua teologia sistemática. Vamos fazer uma análise agora de 4 períodos da história cristã. O período patrístico, o período da Idade Média e o Renascimento, os períodos da Reforma e da Pós-Reforma e, finalmente, a Idade Moderna até os tempos atuais. Nós iremos analisar esses 4 períodos a partir de 2 aspectos. Em cada um deles, nós vamos falar sobre os teólogos fundamentais do período e o progresso crucial da teologia nesse determinado período. Vamos começar com o período patrístico, que ele data de cerca de 100, o Alistair data de cerca de 100 até 451. Os teólogos fundamentais do período patrístico: Justino Marte, Irineu de Lyon, Orígenes, Tertuliano, Atanásio e Agostinho de Hipona, já no quarto século. É muito importante entender que nesse momento inicial nós iremos apenas mostrar o caminho. Nós não iremos nos deter em cada tópico desse. São coisas que estão reservadas a um estudo mais detido nas aulas futuras. Então eu vou apenas citá-los, futuramente nós nos concentramos sobre eles. Citamos agora, estudaremos depois. Progressos cruciais do período patrístico: a ampliação do cânon do Novo Testamento, o papel da tradição, a relação da teologia cristã com a cultura secular, como foi essa relação, qual a natureza dessa relação, ela é positiva ou é negativa? Nós iremos ver, se Deus quiser, tudo isso.
Outro progresso, a definição dos credos ecumênicos, as duas naturezas de Cristo, muito importante, a doutrina da Trindade, foi nesse período, a doutrina da Igreja, a eclesiologia, e a doutrina da graça. Segundo período, a Idade Média e o Renascimento, cerca de 1050 a cerca de 1500. Teólogos fundamentais deste período, Anselmo da Cantuária, Tomás de Aquino, Dons Scotus, Guilherme de Ockham e Erasmo de Roterdã. Progressos cruciais da teologia neste período: a consolidação do legado patrístico, a exploração do papel da razão na teologia, o desenvolvimento de sistemas teológicos, aqui já começa a surgir os sistemas, o desenvolvimento de uma teologia dos sacramentos, atenção para esse ponto, no último período aqui, ou no penúltimo, os reformadores do período da reforma vão combater esse sistema dos sacramentos, reduzindo esses 7 sacramentos apenas a 2. Ainda nesse período aqui, da Idade Média e o Renascimento, os avanços naquela época, o desenvolvimento da teologia da graça, o papel de Maria no plano da salvação, os reformadores também vão combater esse ponto, o retorno imediato às fontes da teologia cristã e a crítica à Vulgata Latina. Vulgata Latina é a tradução da Bíblia para o latim. Se eu não me engano, foi feito por Jerônimo, mas depois eu vou pesquisar essa informação. Terceiro período aqui, o período da Reforma e da Pós-Reforma, cerca de 1500 a 1750. Teólogos fundamentais aqui, Martinho Lutero, João Calvino e Eurico Zwinglio. Progressos cruciais da teologia neste período. As fontes da teologia. Os reformadores voltaram às fontes hebraicas do Antigo Testamento e as fontes gregas do Novo Testamento, para estudar no original as doutrinas bíblicas. Outro avanço, a doutrina da graça. Outro, a doutrina dos sacramentos e a doutrina da igreja. Veja, na doutrina dos sacramentos, os reformadores, eles reduzem os 7 sacramentos da Igreja Católica apenas a 2, o batismo e a Santa Ceia. A doutrina da igreja, para os reformadores, onde tiver uma reunião de gente e onde a palavra de Deus está sendo pregada e há o batismo e a Santa Ceia, ali há uma igreja. Não está mais reservada a prédios, a estruturas físicas, mas a esses elementos. Pregação da palavra de Deus e os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Pregação e obediência, pregação expositiva e obediência à palavra de Deus. Agora nós vamos para o último período, a Idade Moderna, e a Idade Moderna até os dias atuais, de 1750 até os dias atuais. Aqui eu vou citar só os movimentos a partir do Iluminismo, o Romanismo, o Marxismo, o Protestantismo liberal, o Modernismo, a Neo-Ortodoxia, o Catolicismo romano, a Ortodoxia oriental, o movimento feminista, o pós-modernismo, a teologia da libertação, a teologia negra, o pós-liberalismo, o evangelicalismo e o movimento carismático e o pentecostalismo. O pentecostalismo é um movimento recente, data talvez de 1942 para cá. Nós iremos agora para o segundo aspecto do desenvolvimento do pensamento cristão, da propagação do pensamento cristão. E esse segundo aspecto fecha a nossa aula. Nós iremos analisar isso aqui a partir do pensamento de 13 teólogos sistemáticos ao longo da história da igreja. Eu vou citar os 13, mas nós não iremos analisar nenhum hoje, porque senão essa aula vai ficar muito grande. São eles: Clemente de Alexandria, nós iremos analisar o pensamento de cada um deles e como eles organizaram as suas teologias. Só vamos fazer tipo um fichamento de suas obras. Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, Teodoreto de Cirros, João de Damasco, Lactâncio. Vamos analisar o Credo Apostólico, Agostinho de Hipona, Isidório de Sevilla, Lombardo, Boaventura, Tomás de Aquino, Philippe Melanchthon e João Calvino. Nós não iremos analisar nenhum desses agora, eu tinha preparado outros conteúdos aqui, eu tinha preparado uma análise de pelo menos 3, mas não vai dar tempo. Vamos para a aplicabilidade para a gente fechar a nossa aula. Como a teologia sistemática pode ser aplicada às nossas vidas? Em primeiro lugar, ela possibilita a nós
a organização do pensamento cristão. Ela faz que tenhamos uma estrutura, até mental mesmo, e de memória, coerente e lógica das doutrinas bíblicas. Nós não temos. Muita gente sabe as doutrinas bíblicas, mas saber administrar esse conhecimento que é uma capacidade que a teologia sistemática nos ajuda a ter. Outro benefício que vem a nós através do estudo da sistemática, a educação e a formação teológica. Nós adquirimos através dela uma base para o ensino doutrinário de líderes e membros da igreja. Outro benefício, unidade e identidade eclesiástica, ou seja, preserva a identidade teológica da igreja em meio à diversidade e à perturbação dos dias atuais. Mais um benefício, edificação da igreja, isto é, promove o conhecimento espiritual por meio do conhecimento organizado da verdade. Outro, orientação ética e prática, ou seja, guia a vida moral e prática do cristão com base nas doutrinas bíblicas. E em último lugar, não menos importante, a teologia sistemática nos dá o benefício de nos capacitar para a evangelização e para o discipulado. Ou seja, ela oferece as bases doutrinárias sólidas para evangelizar e discipular com profundidade. É nesse sentido que nós queremos contribuir com a vida de vocês. Até mais.